noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Essa noite fui incumbido de trazer a palavra que o Senhor tem para nós e é para mim um motivo de grande alegria, sabendo que comemoramos nesse dia especial a Páscoa, onde Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou e hoje vive, nos dando vida eterna juntamente com Ele. Eu quero convidar os nossos amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 36, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha falar conosco através dessa palavra. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, Deus, eu lhe peço neste momento, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, falar através dessa palavra, Pai. Sei, Senhor Deus, que muito já falaste através dessa leitura, ó Deus, mas nós lhe pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações e as nossas mentes para entendermos, ó Pai, a Tua palavra. E que nesse momento seja repreendido todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer paz neste lugar e que o Senhor venha falar ao coração de todos aqueles que abrirem, Senhor Deus, os seus corações para ouvirem a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem que quero compartilhar com os amados irmãos esta noite traz como tema: Saia de Emaús e volte para Jerusalém.
Depois da crucificação e espatamento de Jesus, chegou então o domingo, né? Algumas mulheres disseram ter visto o túmulo de Jesus vazio e também anjos, mas os discípulos que as ouviram falar pensaram que elas estavam delirando, na verdade. E aí a palavra do Senhor diz que Pedro, ele ouvindo isso, ele correu lá para conferir e ele ficou maravilhado com aquela situação do que havia acontecido, né? Talvez a dúvida ela tenha pairado entre os discípulos ali naquele momento, né? E agora? O que foi que aconteceu? Não é verdade? Alguns provavelmente tenham se lembrado de que Jesus Cristo havia dito que ressuscitaria, mas outros pensaram que alguém provavelmente havia roubado o corpo de Jesus do sepulcro. Como é difícil para o ser humano ele crer, né, nas promessas de Jesus, naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus havia dito a eles. É muito mais fácil nós crermos naquilo que nós podemos ver e naquilo que nós podemos tocar, é verdade, mas crer naquilo que Jesus falou, muitas vezes os discípulos de Jesus ali naquele momento, nem todos eles estavam crendo como deveriam crer, né, que Jesus ressuscitaria entre os mortos. É mais fácil crer que alguém tirou ele de lá e levou o corpo embora, né? Me parece que no texto que nós acabamos de ler, estamos diante de dois discípulos que já não tinham esperança alguma para crer que algo bom poderia ainda acontecer. Na verdade, no versículo 21, podemos nós ver lá do jeito que nós lemos, que está escrito lá, né, a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar Israel, né? Porém, já passou 3 dias e nada aconteceu até agora. É como se eles estivessem dizendo, né? Na sexta-feira nós vimos a nossa esperança se apagar, ele foi humilhado, cuspido, massacrado e pendurado em uma cruz, né? Esperávamos que ele redimisse, que ele na verdade, se ele reagisse, ele levantasse daquele lugar na última hora, né, da cruz e se vingasse de todos os seus inimigos, né? Mas nada daquilo aconteceu, na verdade. Não era realmente como eles talvez tenham pensado. Passamos talvez passaram o sábado chorando, clamando, questionando, e só o que eles tiveram foi como resposta o silêncio. Um sábado de silêncio foi o que eles tiveram, né? E agora? O que é que nos resta? Talvez eles tenham perguntado um para o outro, né? Porque eles estavam no caminho discutindo um com o outro, né? Questionando um ao outro. O que foi que aconteceu? E agora? O que sobrou? Sobrou o domingo, né? Bom, e aí? Bora para Emaús? Talvez não tenha respondido para o outro, né? Jesus está morto, não aconteceu nada, né? Então vamos voltar para casa, vamos voltar à nossa rotina de cada dia, é vida que segue, né? Quando a esperança ela vai embora, meus irmãos, quando a esperança vai embora, nos parece que só o que sobra é uma vida sem sentido e vários questionamentos em nossa cabeça, né? Por quê, né? Parece que é isso que acaba sobrando também naqueles discípulos, né? Por que tudo isso aconteceu, né? Agora vamos voltar à nossa rotina do dia a dia, à nossa vida vazia, não tem mais alegria, vamos simplesmente viver, como diz, né? Como diz a palavra do Senhor, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Mas Jesus Cristo ele ressuscitou, na verdade. No versículo 15 diz que eles estavam se questionando sobre o que havia acontecido, né? Até que Jesus se colocou no caminho deles, mas eles estavam com os olhos meio que encobertos para enxergar Jesus Cristo. E aí uma coisa que eu falo para os irmãos uma pergunta que nós fazemos para os irmãos quantas pessoas em nossos dias estão com os olhos fechados e não conseguem enxergar Jesus? Não é verdade? Quantos um dia confessaram Jesus e hoje seguem por outras direções, né? Seguem seus próprios caminhos? Quantos não estão hoje como aqueles discípulos sem esperança, seguindo para Emaús, quando deveriam estar esperando Jesus em Jerusalém com os demais discípulos, não é verdade? Jesus hoje está te dizendo que está na hora de você voltar. Não é mais tempo de você seguir a sua vida sem esperança e sem Jesus, né? Não dá mais para você ficar em Emaús. Emaús não é o seu lugar. Jesus está falando com você hoje
E espero que essas palavras ardam em seu coração como ardeu no coração daqueles discípulos quando Jesus falava com eles. Jesus foi explicar as Escrituras a eles e foi explicando a Escritura a eles todo o caminho, né? E expondo tudo o que nela dizia a seu respeito, né? E eles tiveram ali o coração queimando, conforme Jesus falava com ele. E eu quero dizer para você, meu irmão, se o teu coração queima quando você ouve dizer, não é hora mais de você ficar em Emaús, não é mais hora de você estar à beira do caminho, não é mais hora de você estar andando pelo caminho, é hora de você voltar às suas origens, é hora de você voltar para Jesus, é hora de você entregar seu coração a Jesus. Se essas palavras queimam no teu coração, então saiba que é Jesus Cristo falando com você, né? A palavra do Senhor, ela nos diz que já era tarde naquele dia, né? Naquele dia de domingo já estava ficando tarde e Jesus deu a entender que ele passaria adiante, né? Quando aqueles discípulos constrangeram Jesus a ficar com eles, né? E quando estavam à mesa, Jesus abençoou o pão, partiu, entregou a eles, e nesse instante que Jesus faz isso, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que era Jesus que estava com ele o caminho todo, mas Jesus naquele momento havia desaparecido, né? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe do texto, né? A palavra nos diz que na mesma hora em que eles reconheceram que era Jesus, e tendo Jesus sumido, eles se levantaram e retornaram para Jerusalém. Aqueles discípulos não quiseram saber se já estava à noite, se não iriam enxergar a estrada de volta para Jerusalém, ou se haveria perigo de assalto, serem roubados durante o percurso de volta para Jerusalém. Eles simplesmente desistiram de ficar em Emaús e retornaram para Jerusalém. E aí eu quero te dizer uma coisa. A minha palavra para você, esta noite, é que para você que está indo para Emaús, né, retorne o quanto antes. É também para você que já chegou em Emaús, se você está aí, não fique nem mais um segundo neste lugar. Saia de Emaús e volte correndo para Jerusalém. Quando aqueles discípulos chegam em Jerusalém, encontram os 11 congregados, né? Os 11 discípulos congregados e os outros que estavam com ele ali também, né? E aqueles que estavam com eles ali. E agora eu quero falar à igreja. Sempre haverá na igreja do Senhor Jesus Cristo aqueles que são fiéis e que apesar das dificuldades permanecerão firmes nas promessas de Jesus. E aí eu quero que você preste atenção nisso. Alguns, depois dessa crise, perderão a esperança e seguirão para Emaús. Alguns dos que estavam a caminho de Emaús, ou que já chegaram em Emaús, ouvirão as palavras de Jesus no meio do caminho e decidirão voltar. E você, crente fiel, que não deixou Jerusalém, deverá estar lá, congregando com os demais, para recebê-los de braços abertos, para juntos aguardar a volta de Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, enquanto aqueles homens que haviam chegado falavam, contando a sua experiência de como eles encontraram Jesus no meio do caminho, Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz seja com vocês. Parece que Jesus só estava aguardando a chegada daqueles discípulos para então se manifestar a todos eles. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você, meu amigo e minha amiga, que Jesus talvez só não tenha voltado ainda porque está faltando você, porque Ele está aguardando você chegar. A palavra do Senhor nos diz que Ele se demora a voltar, porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Se você está distante dos caminhos do Senhor, volte o quanto antes. Volte enquanto há tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Saia de Emaús e volte correndo para Jerusalém. Ainda que tenham matado a sua esperança e a sua alegria na sexta-feira, ainda que você esteja vivendo a sua vida até agora na tristeza e no desespero e no silêncio do sábado, hoje é o dia. Hoje acaba de chegar para você o domingo da ressurreição. Bem-vindo de volta à nova vida com Jesus Cristo e feliz Páscoa a todos vocês. Amém?